paz do Senhor, povo de Deus. Vamos a mais uma reflexão que se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitas vezes as lutas elas nos desanimam. Mas Jesus Cristo disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes as lutas nos deixam sem direção, sem rumo, mas devemos ver na palavra do Senhor que se não desanimarmos, vamos colher a vitória. Se a gente não desanimarmos, a gente vai ter a nossa vitória alcançada, vamos ter a nossa bênção alcançada. O aprendizado na luta nada mais do que nos fortalecer, fazemos com que fiquemos bem mais fortes, fazer com que a gente ser mais sólido, que a gente venha a ter um respaldo bíblico de que nós, como cristãos, não estamos imunes às tentações do mundo. Nós, como cristãos, não estamos imunes a ser provados por Jesus Cristo, porque muitas vezes o Senhor nos prova para que a gente chegue mais perto dele, para que a gente busque mais ao Senhor, para que a gente pregue mais a palavra do Senhor, para que a gente ore mais, para que a gente jejue mais, para que a gente medite na palavra dia e noite e dia. Não desanime. O Senhor tem visto as suas lutas, o Senhor tem visto o seu sofrimento, a sua dor, as suas lamentações. O Senhor tem ouvido as suas orações e as suas súplicas. Mas uma coisa a gente deve fazer é aprender a esperar o tempo do Senhor. Tente analisar o problema, porque tudo que está acontecendo, se for preciso mudar, a gente muda. Se a questão é possível aos nossos olhos, quem tem que fazer somos nós. Mas se aos nossos olhos é impossível, a gente deve entregar nas mãos do Senhor. Porque em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Ore mais, jejue mais. Pode ser muitas vezes que a sua luta tenha te enfraquecido por falta de fé. Porque fé a gente crê naquilo que a gente não vê. Fé a gente crê no impossível. Fé a gente marcar o culto de ação e graça quando tudo está perdido. A oração que está te permitindo a fortalecer a sua fé, ou a falta de oração que está te permitindo a se sentir fraco. Se você parar para analisar e meditar, o que é que tem colocar numa balança, o que é que tem acontecido? Você tem orado o suficiente? Você tem orado corretamente? Porque muitas vezes a gente não alcança a nossa bênção porque a gente não sabe pedir. A gente não deve usar palavras repetitivas todos os dias. E a gente tem que ter certeza que tudo aquilo que a gente pede tem que estar ligado no céu. Tudo aquilo que a gente pede tem que ser conforme a permissão do Senhor. Porque os nossos planos são mas os planos de Deus muitas vezes não são os nossos planos. A gente tem que dizer: Senhor, os meus planos são esses. Mas se os seus planos não forem esses, que os seus planos sejam cumpridos na minha vida. Que os seus planos sejam fortalecidos. Que eu venha esperar os seus planos na minha vida. Porque quando os nossos planos estão ligados na vontade do Senhor, os nossos sonhos não são frustrados. Porque Deus, Ele só quer aquilo que é o melhor para nós. Pedir, não receber, porque muitas vezes a gente não sabe pedir. Até para pedir a gente tem que saber pedir. A gente tem que saber orar. A gente tem que saber colocar em prática a nossa fé. A gente tem que saber que o Deus que a gente crê é um Deus vivo, é um Deus poderoso. É um Deus que ainda faz milagres. Ele é o Deus do impossível. Mas Deus, Ele só vai fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Aquilo que está ao nosso alcance, Ele vai nos dar força para que a gente venha fazer. Porque o possível para nós, a gente faz. E o impossível a gente deixa nas mãos do Senhor. O Senhor está esperando a gente exercitar a nossa fé para que o nosso fardo seja leve. Cada um tem a sua cruz para carregar. Jesus, Ele mediu o tamanho da nossa cruz
conforme as nossas forças. Ele sabe exatamente o peso que a gente suporta carregar. E quando a gente se sente fraco, é aí que somos fortes, porque o Espírito Santo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que hoje seja um dia que você diga não à fraqueza e diga sim à força do Senhor Jesus Cristo. Você é forte, você é corajoso, tem de bom ânimo, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco até a eternidade, até a consumação dos séculos. Fiquem todos na santa paz do Senhor.